E eles vão compartilhar agora pra gente a impressão que eles tiveram da conferência e também a direção que o Senhor está dando para nós nos próximos 6 meses. Vamos bater palmas para os irmãos? Salva de palmas? Riva. Bem-vindo, Riva. Desculpa, é o Rivelino. Aleluia, amém. Alegria estar aqui hoje. Amém. Com os irmãos. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Essa conferência foi muito importante para mim. Nós já vimos acompanhando já o Pedro alguns meses antes, em algumas conferências regionais. E essa palavra que ele tem falado do pós-dilúvio, uma palavra que me impressionou bastante e tem me ajudado bastante. Amém, irmãos? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. E ele mostrou para nós que o homem, depois do dilúvio, o homem perdeu o temor do Senhor, né? Imagina uma situação ali, toda a humanidade pereceu e o homem deveria temer o Senhor, deveria amar o Senhor e fazer a vontade de Deus, porque Deus tem um plano para esse homem que ele criou. E eu estava vendo ali em Gênesis, depois que Noé saiu da arca, por 3 vezes o Senhor repetiu para ele: multiplicai, enchei a terra. Essa é a vontade que está no coração de Deus, né? Gênesis 1:28. O Senhor falou novamente ali para Noé 3 vezes, irmãos. Então, a primeira coisa, né, a nossa natureza humana é uma natureza imunda, né, vamos dizer assim, né? Por isso que em Levíticos 11 fala que nós precisamos ruminar, somos animais ruminantes. Então, a primeira coisa que eu fui encorajado nessa conferência é ser um animal ruminante. Ruminar as palavras do Senhor. Ali em Filipenses 3 fala que é importante a gente ouvir as mesmas coisas, a gente nos atentar para as mesmas coisas, porque nós esquecemos, né? A gente vai deixando de lado uma coisa, deixando de lado outra, e vamos criando o nosso próprio mundo, nossas próprias opiniões, nossas próprias coisas, vamos negociando a vontade de Deus, né? E vamos levando a vida. Viemos na reunião, né? Estamos aqui na reunião, somos fiéis e tal. E qual que é o plano de Deus? Qual que é o objetivo de Deus para com cada um de nós, né? Até ontem à noite também na comunhão eu estava falando que o homem, irmãos, não é, né? Deus criou o homem com um projeto maravilhoso. Não é apenas a gente estar aqui, né? Vamos para a reunião, ler a Bíblia, né? Estamos na igreja e tal. Essa questão mais atual que ele falou agora sobre a glória, que ele vem falando há um tempo já, mas falou mais completo agora na conferência, é que nós vamos ser a glória de Deus. Amém. Nós vamos ser como Deus é. Amém. Senhor Jesus. Amém. Isso é maravilhoso, irmãos. Não estamos aqui apenas para, né? Somos ser humano aqui, estamos aqui dar uma melhoradinha, né? Vamos ser fiel, esperar o Senhor voltar, vamos reinar, né? Não é, isso é muito superficial, hein? Né? Deus quer fazer um trabalho no nosso interior. Ele quer depositar a glória dele na nossa alma, para que nós sejamos como Ele é. Isso é muito grande, irmãos. Ó Senhor Jesus. Só que para isso nós precisamos deixar Deus trabalhar dentro de nós. E para isso, ainda mais fundo, irmãos, nós precisamos ser aqueles que fazem a vontade de Deus. Então eu queria, né, dar um testemunho para os irmãos, que eu tenho sentido isso já há um tempo, né? E eu queria encorajar os irmãos, né, que isso tem sido um encorajamento para mim. Eu quero nesse semestre praticar mais isso, né? Na igreja, irmãos, tem profeta. Vamos falar? Na igreja tem profeta. Ó Senhor Jesus. Isso é muito importante, irmãos. E o profeta, o que ele traz? Ele traz a palavra de Deus. Ele traz a vontade de Deus. Então aí depois que eu voltei da conferência, eu me peguei no flagrante, né? Me peguei no flagrante, cheguei às 5 horas da tarde, 10 horas da noite, e pensando assim, falei, puxa vida, né? Eu faço a minha vontade. Hoje, por exemplo, quantas coisas que eu devia ter feito que eu não fiz? Nem sei. Chego à noite, durmo, agradeço o Senhor, acordo no outro dia, peço a bênção, né? Mas quanta coisa que eu devia ter feito que eu não fiz? O que eu fiz de errado?
O que eu fiz que não foi a vontade de Deus? Aí eu falei, puxa, eu preciso todos os dias, né, fazer um exame, né? Puxa, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Aquilo que Deus pediu para mim fazer, será que eu estou fazendo? Será que vai ter que alguém vir ficar me encorajando de novo, né? Que o Pedro falou no ano passado, falou muito sobre esplâncton, sobre nós termos compaixão. Todo mundo ouviu aqui? Senhor Jesus, será que hoje eu tive compaixão de alguém? Será que eu fui uma pessoa compassiva? Ou julguei esse, julguei aquele, nem percebi. Senhor Jesus, então eu quero ser um animal ruminante, saber que na igreja tem profeta, escutar a palavra do profeta, obedecer e ruminar, entrar na palavra todos os dias, não esperar que alguém me fale daqui 6 meses de novo, irmão, através de uma doença, através de um acidente, através de uma tribulação, que eu preciso ter compaixão dos irmãos. Eu já posso todo dia estar ruminando isso. Amém. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Amém. Eu quero ser uma pessoa compassiva. Aí, irmãos, eu me peguei, né? Eu tive uma experiência maravilhosa com isso, né? E eu comecei, acordei de manhã e falei, Senhor, hoje eu quero fazer a tua vontade. Me ajuda a fazer a tua vontade. Amém. Chegou 9 horas da manhã, Senhor, eu vim andando de carro assim, eu não quero viver no piloto automático. Fazendo bem, fazendo mal, fazendo bem, fazendo mal, fazendo isso, fazendo aquilo, tem que fazer isso, fazer aquilo. E chega o WhatsApp, responde isso, responde aquilo. Eu já sei responder, já sei fazer aquilo. E meio-dia vou almoçar aqui, vou fazer ali, vou fazer ali. Chega! Ó Senhor Jesus! Eu quero fazer a vontade de Deus. Meio-dia, fazer uma oração. 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Senhor, o que eu estou fazendo? É a vontade de Deus. O que o Senhor tem falado para nós? O que nós temos aprendido? Pegar a vida da alma. Pedro falou aqui na conferência de outubro sobre relacionamento conjugal. Quem é o primeiro que tem que morrer? Hã? Esposa. Aí esse dia eu estava lá no consultório com a minha esposa, né? Era 10 para as 4, né? Ela nem sabe que você está me ouvindo ali, eu vou falar para ela pela primeira mão agora, né? Era 10 para as 4, estava no banco, estava fechando o banco. E estava uma confusão no consultório, então ela falou assim, fica aqui me ajudando a atender telefone. Eu falei, quem ajudar você a ter telefone aqui? Eu tenho mais o que fazer, tem um monte de coisa para fazer, tem que ir no banco, fechar. Ela, fica atendendo telefone aqui. Tá, né? Eu falei, não posso ficar, não vou ficar. Ela fez uma cara fria, né? Tá bom então. Aí eu entrei no carro, fui no banco, aí eu falei, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero fazer a tua vontade. Né? Aí foi então, tua esposa está lá de cara fechada. Você está com a tua razão aí, mas está lá de cara fechada. O que você vai fazer? Você vai deixar que ela continuar de cara fechada? Ou você vai lá, né? Então, irmãos, aquilo eu percebi que era a vontade de Deus. Não era eu dizer que eu estava ocupado, ou que eu tinha, né, coisa para fazer. A gente negocia demais com o Senhor e não percebe. E a gente tem problema de relacionamento às vezes, com o irmão, com o casamento, com outro aqui, com coisinha ali, daí não percebe. Aí chega em casa, a mulher está de cara virada, tem que administrar, né? Ela está cheia do demônio, né? Está demoniada, né? Ela está brava lá, né? Tal, né? Não, é você culpado. Por que você não voltou lá e ajudou ela lá no consultório? Irmãos, eu me constrangi assim, né? Saí do banco. A hora que eu saí do banco assim, o que eu vi na minha frente? Uma garapeira. A garapeira, tinha uma Kombi na minha frente assim. O que tem a ver a garapeira, né? Foi garapa, suco de cana, oh. Aqui no São Paulo não é garapeira? É só doer, né? Nossa. Aí eu falei assim, vou levar uma garapa para ela e vou voltar lá. Geladinha com limão, calor que tava. Falei, quanto que é a garapa? Tem um recipiente para levar aí? Ele falou, não, só tem isso aqui, mas daí não é um copo, é 1 litro. Eu falei, graças ao Senhor, né? Vou levar para minha secretária também. Fazer ela feliz, né? Fazer amizade com as pessoas, né? Peguei e levei a garapa, cheguei no consultório, que ela me viu lá, ela já ficou feliz, né? A hora que eu dei a garapa, irmão, ela fez, esse meu marido é lindo demais. Coisa maravilhosa. Então, irmãos, o que é isso? Isso é uma pessoa, não estou falando de mim não, tá? Mas é um testemunho que eu estou dando, né? Eu estou preocupado em fazer a vontade de Deus. É nas pequenas coisas, irmão. Né? E isso faz uma diferença muito grande. Não dá tempo, tá? O meu tempo já foi aqui. Depois vocês leem ali o livro de Ageu.
do versículo 12 até o 14, ali fala assim, ó, que tem profeta, e nós precisamos atender as palavras do profeta. Depois que eles atenderam a palavra do profeta, fala assim, ó, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o espírito de Salatiel e o espírito de Josué. Depois que atendeu a palavra do profeta, o espírito foi despertado. E eu fiquei alegre, irmãos. Eu fiquei alegre porque eu vi que foi a vontade de Deus. E aí, né, fazendo uma mistura aqui, né? A glória de Deus foi depositada em mim. Eu fiquei cheio de alegria. Não é maravilhoso, irmãos? Isso é a glória de Deus ser depositada na minha alma. Agora, se eu quiser ficar fazendo só a minha vontade, né? Vamos vir empurrando com a barriga, está difícil, né? Mau humor, insônia, ansiedade, nervosismo, fala alto, grita, não tem resultado, não faz nada de novo, não temos força para ler a Bíblia, não temos vontade para reunião. É esse o projeto de Deus para nós? Irmãos, essa palavra é uma palavra de Deus para nós. É o profeta que está falando, irmãos. Eu tenho que obedecer a palavra do profeta. É uma palavra nova. Isso é importante também, né? Eu estou aqui com um machucado no pé, né? Quem não viu, está vendo? Né? Porque eu aprendi quando era criança que quando tem queimadura, coloca pasta de dente. Né? Minha esposa briga comigo para sair, né? Mas ela briga comigo, eu brigo com ela também. Né? Brincadeira, irmão. Senhor Jesus. Querida, linda. Né? Aí eu falei assim, eu não meto pasta de dente. Aí eu queimei o pé na semana passada, meti pasta de dente. Resultado, fez uma bolha enorme assim, horrível. Graças a Deus ontem, a Ana Cláudia soberanamente sentou com a Eliane Caruso, né? Marido dela. E o irmão ali, né? Puxa, deu uma aula ali de como cuidar de uma queimadura, né? Com conceitos atuais. Entendeu, irmãos? Aí o que ele falou? Faz um furinho na bolha. E eu falei com um monte de gente, perguntei, falei, não faz furinho na bolha não. Ué, então a gente fica ouvindo muitas vozes, né? Isso é outro princípio, né? A gente ouve muitas vozes, né? O irmão falou, o outro falou não sei aonde, o outro falou não sei o que, esse livro fala isso, esse outro livro fala aquilo. Não, irmão, nós temos a palavra atual do Senhor. Amém. Aí o irmão falou assim, faz um furinho, faz isso, faz aquilo. Falei, vou obedecer isso aí, porque ele é uma pessoa especialista, né, no assunto, né? Cheguei no hotel ontem, fiz um furinho, mas estourou tinha um líquido ali, que ele falou que era um líquido podre mesmo, tinha que sair dali, né? Então, irmãos, eu obedeci o falar atual. Não sei se dá para aplicar mais ou menos, né? Uma coisa mais atual, né? Porque eu antes colocava pasta de dente, eu ia continuar colocando pasta de dente. O que ia virar isso aí? Aumentar a bolha. É? Ia aumentar a bolha. Senhor Jesus. Aí, irmãos, o Pedro também falou que o homem se deteriora rapidamente. Não é assim? Eu saí do consultório, aquela experiência maravilhosa, fui indo para minha casa, eu já tinha combinado com os irmãos que eu ia para a escola do Evangelho para o café à noite. Eu estava muito cansado, tinha curso todo dia e tal. Quando chegando em casa, assim, era 5 da tarde, não vou para a escola do Evangelho mais não. Não vou mais não, porque isso aqui e tal. Aí passou um pouquinho e falei, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Né? Aí Deus falou para mim assim, quem que decidiu que você não vai para a escola do Evangelho? Quem está tomando essa decisão? É você? Aí novamente, agora passou meia hora, irmãos. Passou meia hora, eu estava já tomando minha própria decisão de novo. Mas então esse hábito, irmãos, a cada 2 horas, a cada meia hora, ou sempre fazendo uma oração, eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade, tem mudado a minha vida. Amém. Eu falei, não, eu vou para a escola do Evangelho. Amém. Deus já tinha falado que eu tinha que ir. Sim. Cheguei na escola do Evangelho à noite, irmãos, mas foi uma noite maravilhosa. Deus honrou, Deus selou. A glória de Deus foi depositada de novo em mim. Amém. É de glória em glória. Ó Senhor Jesus. Amém. Aí hoje de manhã para vir para a reunião, né? Estava lá, não vou contar detalhes, né? Chega lá 9h30, 9h40, né? Aí de novo, né? Senhor Jesus, o irmão falou que tem que ter excelência. Você quer chegar na reunião a hora que você quer. Eu já falei para você pelo profeta, tem que chegar 9h15, 9 horas. Por que você está decidindo chegar 9h40? Porque você quer falar que você está cansado? Você quer falar que você está isso? Quer falar que está aquilo? Né? Peguei minha esposa de novo e falei, vamos aí, filha, passa esse batom logo aí. Vamos embora. Vamos chegar na reunião. Chegamos aqui antes, irmãos. Aí a gente ia chegar atrasado. Aí, vamos lá, vamos chegar antes. Por quê? Porque Deus já falou por intermédio do profeta que nós temos que ter excelência.
Eu não posso fazer o que eu quero. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Entendeu, irmãos? Então nós temos muita palavra, muita orientação. Agora, nós vamos praticar? E novamente, irmãos, desculpe, né? Eu queria reforçar isso. Novamente, a glória de Deus foi depositada em mim hoje. Porque aí eu peguei um táxi, soberanamente, naquela hora, né? Peguei um táxi, entrei dentro do táxi, e aquela pessoa estava ali me esperando ali. E nós ali pregamos o evangelho para ela, invocamos o nome do Senhor. Ele falou algumas coisas da experiência dele, eu fui muito ajudado também. Estou aqui feliz, irmãos. Se eu não tivesse preocupado em fazer a vontade de Deus, eu não teria salvado essa pessoa, não teria escutado o que ele falou, não estaria aqui agora compartilhando com vocês. Olha quanta coisa que Deus quer fazer em nós. Em relação a ele, distribuiu um jornalzinho Árvore da Vida para ele também, porque eu já fui ouvir na palavra do profeta em fevereiro que nós temos que distribuir um jornal. Então você vai praticando a palavra, irmãos. Agora temos aqui o dia do missionário. Está aqui, ó, dia do missionário, dia 14 de outubro. O profeta já falou, já é uma comunhão nossa. Eu quero fazer essa oferta. Não quero chegar dia 13, alguém tem que me lembrar. 14, não, mas dia 13 foi um dia antes, né? Vai ser lembrado um dia antes, na reunião. Entendeu? Ou chegar no dia aqui, né? Ah, é dia do missionário hoje, não estava nem sabendo. Deixa eu pegar aqui, como é que é, Amir? O bolso, como é que é o bolso? É a nota menor, né? Não, irmão, já vou pegar por exemplo, né? Você pode pegar um envelopinho aqui e falar assim: esse envelopinho aqui é o envelope que eu vou levar para o dia 14 de outubro. Claro, os irmãos vão orientar que pode depositar todo domingo, né? Então, irmão, se a gente praticar isso aqui, você, Senhor, qual que é a oferta que eu tenho que fazer? Né? Que oferta que eu tenho que fazer? Muitos irmãos são empresários, muitos, né, têm bons negócios, profissionais liberais, que o Senhor tem abençoado, certo? Senhor, qual que tem que ser a minha oferta? Eu não vou ficar negociando com Deus. Eu quero ser generoso nessa oferta. Eu não vou negociar com o Senhor. Eu quero fazer a vontade de Deus. Aí, irmãos, a diferença é muito grande. O Espírito é depositado em nós. E nós vamos sendo transformados de glória em glória. Senhor Jesus! Louvado seja o Senhor. Obrigado, irmãos, pela oportunidade. Amém. Aleluias! Glórias a Deus! Para os irmãos que não me conhecem, meu nome é Soares, Pastor Soares. Eu tinha uma congregação que se chamava Igreja Missionária Pentecostal Caminho da Glória, Glória! Agora, com essas mensagens que nós estamos recebendo, o Pedro ontem falou para mim: Soares, você precisa agora falar o glória com realidade. Quando fala da glória, quer dizer você precisa estar fazendo toda a vontade de Deus. Então, vamos falar o glória com realidade. Glória! Eu estou servindo nos Estados Unidos há 7 anos com a minha amada esposa Patrícia, meus 3 filhos, 2 netos. E eu estou chocado com o que eu estou ouvindo, ou com o que eu ouvi nessa conferência. Senhor Jesus! Irmãos, essa palavra, ela traz segurança para nós. Você está sentindo seguro? Eu estou sentindo muita segurança. Nós vimos que, para mim, por exemplo, eu fui alcançado no ano de 2000 com um jornal Árvore da Vida e também com o alimento diário. Amém? Pelo jornal Árvore da Vida e pelo alimento diário. Senhor Jesus! Esse material, essa palavra que estava ali, acabou com o meu futuro. Eu tinha um futuro maravilhoso. Eu estava sonhando com grandes coisas, com uma glória muito grande. De fato, eu percebi que eu estava edificando uma torre de Babel para mim. Irmãos, eu estava ali com meu grupo. Eu tinha aproximadamente 2.000 pessoas. Tinha uma boa reputação na cidade, mas me faltava algo. Quando essa palavra chegou, eu percebi que acabou completamente com o meu futuro, mas abriu um caminho para mim entrar na verdadeira glória. Não desista dos pastores. Não desista. Fale para alguém do seu lado: não desista dos pastores. Não desista. Em nome de Jesus. Não desista.
Se o Senhor me alcançou, Ele pode alcançar qualquer um. Esse ministério é um ministério cheio de amor, cheio de misericórdia. Senhor Jesus. E eu fui alcançado pela palavra. Naquela época, a palavra que fluía, o Senhor usava o nosso amado irmão Dong. Ele tinha um amor especial por todos nós, mas os pastores estavam no coração dele também. E quando ocorreu o ano passado, eu fiquei como quase 6 anos sem vir nos Estados Unidos. Quando eu vi o ano passado, em setembro, então eu participei de toda aquela programação com o nosso amado irmão dormiu no Senhor. E eu falei, Senhor, e agora? Como vai ser daqui para frente? Eu fui suprido com o ministério, por tantos anos eu recebi tanta luz, tanta ajuda, e agora? Então, pouco a pouco, eu comecei a perceber o falar novo de Deus. Irmãos, e o falar que começou a fluir dos profetas, começou a trazer muita segurança para mim. A linha do ministério que me manteve no caminho do Espírito e no caminho dos encargos, confirmava para mim que o Senhor, Ele seguia falando para nós. Oh Senhor Jesus. Por outro lado, nós vimos a importância que o Senhor dá na continuidade da sua palavra. Ser conduzido por mestres não é mal, porque você pode ficar só ruminando a palavra que já foi falada. Os mestres têm essa característica de pegar tudo o que foi falado desde quando o irmão Duque chegou aqui, e nós ruminarmos isso até a volta do Senhor. Mas os profetas não são assim. Levante a sua mão e diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Pedro, desculpa, Pedro, perdão, por favor. O profeta, quando o Senhor levanta profetas entre nós, é a única segurança que nós temos de que o falar de Deus não parou, mas o falar de Deus, ele prossegue. Aleluia. De que tudo que o Senhor já falou não foi o suficiente, que as igrejas, elas precisam seguir recebendo mais luz, mais palavra, mais orientação, mais condução, e nos preparando ainda mais para participarmos da primeira vinda de nosso Senhor. Sabe, irmãos, então é a palavra atual, a palavra revelada, a palavra profética, que nos mantém nesse caminho, que vai manter as igrejas saudáveis até a volta do Senhor. Eu amo estudar os livros como material de pesquisa, mas se eu deixar essa palavra atual de lado e não valorizá-la, eu também não vou avançar, porque a linha do ministério, ela é a mesma, com palavras novas. Você está recebendo essa palavra de Deus? Você está desfrutando dessa glória? Nos Estados Unidos, no final do ano passado, Pedro esteve nos ajudando. Ele vai ali vai 2 vezes por ano dar conferências em Boston, na região do norte. Também ele vai até Los Angeles, é uma palavra especial, e na Flórida, no sul, onde eu moro. Então eu falei, Pedro, tive uma comunhão, falei, Pedro, eu preciso de ajuda. E ele sabe que eu sempre estou pedindo as coisas, né? Aí ele disse, o que foi? Eu falei, nós aqui nos Estados Unidos ainda não temos uma igreja que tem 100 irmãos. Me ajuda, como que eu faço? Eu tive uma excelente orientação. Irmãos, eu vim para a conferência de fevereiro, nós mudamos o local de reunião que tínhamos lá. O Pedro esteve lá, nos orientou até onde colocar a plataforma. Nós quisemos fazer escritórios, ou seja, ele deu todas as dicas para nós. Quando eu saí daqui da conferência de fevereiro, não dê nenhum glórias a Deus, por favor, segura, não solte ainda. Na última semana de fevereiro, nós começamos um projeto de acordo com o que foi falado. Em 6 meses, na cidade que eu estou morando, aumentou em 2000% o número de irmãos. Agora solte o glórias a Deus, solte agora. Desculpa, Pedro, perdão, mas
Nós tínhamos nessa cidade 8 irmãos. 8 irmãos, em 6 meses já temos quase 200 irmãos. Quantos creem nos profetas aqui? Levante a mão, diga assim: eu creio. E não vamos parar mais. Nós já pegamos o gosto, já sabemos que crer no profeta, nós vamos prosperar. Eu estou levando toda essa palavra que nós ganhamos, eu estou levando todo esse encargo que nós temos hoje, eu quero praticar aí. Eu tenho certeza, agora nós temos conferência nos Estados Unidos, na Flórida, no dia 3 e 4 de novembro. Aproveito para convidar todos vocês. Amém. E eu tenho certeza que quando ele chegar lá, nós vamos estar consolidando esses frutos que estão chegando de todos os lados. Esse é o ano que o profeta falou para nós, que temos que pregar o Evangelho. É o ano do Evangelho. E não nos esquecermos dos encargos. Irmãos, todos os encargos que o Senhor deu para nós, eu quero praticar. Se o Senhor está falando do alimento diário, está falando até agora nos falou de expolivro, né? Puxa, eu amo o expolivro, oh Senhor Jesus. Todos esses encargos que o Senhor deu, nós todos precisamos praticar. E eu termino com isso. Todas as mensagens da conferência me impressionaram. Essa madrugada eu levantei e estava ruminando mais uma vez a mensagem de número 15 sobre a glória de Deus. Irmãos, que é isso? Quanta revelação que o Senhor está falando para nós. Eu vou precisar ruminar essa mensagem pelo menos mais umas 10, 15 vezes. Eu não sei se essa é a sua impressão. Eu preciso disso. Quanto mais eu entro no falar atual, mais eu me constituo dessa palavra, mais essa palavra se torna parte do meu ser. Eu quero animar os irmãos aqui. Nós precisamos seguir de perto esse falar. A bênção está em praticar. A bênção está em viver o que está sendo falado. Quando o André mencionou acerca do invocar o nome do Senhor, irmãos, que maravilha. Quantos aqui ainda, quantos invocam com frescor o nome do Senhor? Então, Senhor é Kyrios. Paulo viu isso. O César, ele tinha esse título porque ele era o dono de todo o império romano. Ele era o dono das pessoas, ele era o dono das casas, ele era o Senhor. Então ele tinha esse título, Kyrios. E quando Paulo ele esteve com o Senhor, ele viu que o nosso Senhor era o Kyrio dos Kyrios. Ele era o Senhor dos senhores. Então Paulo viu que nós, em Romanos 1, Paulo, escravo de Jesus Cristo, um doulos, um escravo, ele tem um dono. Se nós nos considerarmos só que somos servos, está tudo bem, né? Mas quando nós descobrimos que temos um dono, o nosso Kyrios é o nosso dono. Você crê nisso? Fale para o irmão do lado: você tem um dono, irmão. Você tem um dono. Nós temos um dono. Eu tenho um dono, aleluia. Então Paulo viu que os doulos, os escravos, eles têm o Kyrio dos Kyrios, o Senhor dos senhores. Eu fui muito renovado, irmãos. Eu fui muito renovado. O Senhor, ele não é só o meu Senhor, porque é difícil o Senhor tocar, ou cuidar das igrejas só com servos. Se não tiver escravos em uma localidade, é difícil para os encargos, o falar do apóstolo, o falar do profeta avançar. Eu fui muito renovado. Eu quero dizer para vocês, nós temos um Senhor dos senhores, amém? Devemos seguir invocando esse nome, praticando essa palavra, viver essa realidade atual, entrar nessa palavra atual, entrar na glória atual. Jesus é o nosso Senhor. Obrigado, irmãos.
estava falando, ainda bem que ele achou um especialista para o problema do pé dele, né? Porque como dentista, ele usou pasta de dente, né? A gente usa muita pasta de dente, irmãos, né? Há muita coisa aí que não deveria usar, né? Eu quando venho para São Paulo, é difícil a gente não lembrar do Mondong, né? Realmente o Mondong, ele é uma pessoa que ocupava o espaço, né, na nossa vida, no nosso coração. E eu desde da partida do Mondong, eu sempre procuro falar que realmente o nosso irmão faz muita falta. Nós já falamos muitas vezes que ele é insubstituível, né, como pessoa, porque ele realmente tinha um jeito muito diferente, né? Ele lembrava de tudo, tinha uma memória, realmente é um homem diferenciado. Mas eu também sempre procuro deixar claro de que isso se refere não só ao carinho, ao amor que nós tínhamos por ele, também a maneira como ele nos tratava, mas quanto à palavra, Deus prossegue falando. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Eu acho isso muito importante, muito importante. Eu falo, realmente, o nosso irmão, ele faz falta, ele era realmente muito diferenciado. E ele para mim era não só um pai, um amigo, né? Eu tive muitas experiências pessoais com ele, mas Deus segue falando. Amém. E eu sempre falo para os irmãos, está com saudade do irmão Dono? Nós vamos pregar o evangelho para o senhor voltar logo, né? Amém? Amém? Eu pensei nisso no dia que meu pai e minha mãe dormiram no Senhor. Aí bate aquela tristeza, não é? Então, peraí, eu realmente tenho que ficar triste, é uma perda aqui, né? Mas eu posso me encontrar rapidamente com eles. É só pregar o evangelho do reino. Amém? Então, em relação à palavra, irmãos, como o Soares falou, nós temos muita segurança, porque o Senhor, Ele continua falando conosco. O Espírito continua atuando ainda no nosso meio. O Senhor ainda não voltou. Se o Senhor ainda não voltou, nós ainda estamos na era do Espírito da vida. Amém. E nós ainda estamos nesse ministério do Espírito da vida. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. E mais ainda, nós sabemos que o nosso irmão preparou uma base de palavra, de obra, de estruturas, de unidade, de unanimidade. Agora a coisa tem que ser mais forte ainda. Amém, amém, irmãos? E eu creio que é assim de fato. Eu sempre falei que a característica do Mondong é: você termina uma conferência, nunca você vai para casa sem saber o que fazer. Sempre alguma coisa você tinha que fazer. E hoje eu estou vendo, irmãos, que cada conferência eu tenho mais um monte de coisa para fazer, porque o Senhor está intensificando. Então, primeiro, realmente agradecer o Senhor, né? Porque o Senhor, Ele continua falando conosco, Ele continua dando a sua palavra profética para nós, né? O princípio ali de João, né? Capítulo 1, de que Deus, Ele tem seu servo, que Ele fala, e esse servo transmite aos seus servos. Esse princípio, irmãos, é muito importante. Quando foi falado da glória, e o Pedro leu João 17, puxa, aquilo ali para mim ficou claro. O versículo 4 fala: e eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, como que o Senhor Jesus glorificou o Pai? Fazendo aquilo que o Pai tinha mandado. Amém, irmãos? Por isso que a experiência que o Rivelino contou é de o Senhor fala com ele, ele obedeceu e aumenta a glória de Deus em nós. Ó Senhor Jesus. A grande diferença aqui de João 17 é que o Senhor Jesus, Ele era o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus. Então, Ele fez o que o Pai falou. Eu falo isso por quê? Porque senão, cada um, existe isso muito hoje no cristianismo, cada um fala assim: não, Deus também falou comigo, né? Ele mandou ir para a direita. Aí o outro fala: não, Deus mandou ir para a esquerda.
Por isso que Deus tem a sua palavra profética. Amém, irmãos? E essa palavra profética, eu realmente eu também não posso negar. Eu preciso entrar mais nisso, eu preciso ouvir mais, eu preciso ruminar. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos ruminar. Amém. Amém. Aleluia. Porque eu acho que nós muitas vezes somos muito injustos conosco mesmo. Eu sou exigente para comigo. Nossa, por exemplo, eu gosto de usar a minha situação de peso, né? Para falar sobre isso, né? Eu falo peso do corpo, né? Irmãos, pensa no seguinte: o gordo, ele sempre tem desculpa. Por exemplo, eu acho que eu como igual a minha esposa. Incrível, como que... Cadê ela? Nils, cadê você? Fica de pé, Nils. Tem muitos irmãos aqui em São Paulo que não te conhecem. Você era daqui, olha lá. Amém. Eu falo assim, mas que coisa. Eu às vezes até convenço ela. Eu falo assim, é verdade, olha só. Você comeu igual eu. Vocês acreditam nisso? Não? Então, é o seguinte, né? Um médico resumiu para mim, eu já fui em muitos médicos, quando ele começa a falar muito assim, eu mudo, né? Mas eu fui em um muito engraçado, ele falou assim, você já assistiu aqueles filmes como é que chama? Aqueles filmes alemão, que eles aprisionavam os judeus, né? Aqueles campos de concentração. Ele falou, você já assistiu aqueles filmes de campo de concentração? Eu falei, já. Ele falou assim, você já viu alguém gordo lá? Eu falei, não. Ele falou, sabe por quê? Eu falei, não. Ele falou, porque lá não tem comida. Então, irmãos, eu, por exemplo, sou, de acordo com a ciência, o que eu comi nos últimos 6 anos. Então, não tem desculpa, sabe? Ai, eu nasci assim, né? É tireoide, não é, já fiz exame. Meus tios é tudo gordo, mas ninguém nasceu gordo, gente. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Nós somos o que nós comemos, irmãos. Por exemplo, tem um item muito simples e prático que nós estamos distribuindo jornal da vida. Você precisa distribuir um jornalzinho Árvore da Vida ou não? Sim. Só que é o seguinte, eu esqueço. Outra coisa, só para... às vezes a gente ajuda jovens, né? Então é o seguinte, eu falo assim, não seja injusto consigo mesmo. Você não vai conseguir ser espiritual. Você assiste novela, você ouve música do mundo o dia inteiro, depois chega na reunião e quer ser espiritual. Meu irmão, é difícil isso. É muito complicado, mãe? Então, por isso que nós precisamos da palavra. A glória, por exemplo, a palavra que nós recebemos, eu estou procurando, para minha experiência, separar em 2 coisas. Uma pessoal. Então, como que a glória de Deus vai trabalhar em mim? É de acordo com o que eu vou comer agora. Que tipo de música, né? Eu, por exemplo, venho aqui para São Paulo, eu me deleito na CBN, né? Tem tanta coisa ruim ali, mas eu gosto de ligar lá naquele rádio lá e tal, né? Que coisa, irmão! E depois só fica, né? Encontra alguém e começa a falar, é automático. É automático. Então, o que eu quero dizer? Como é que a glória de Deus vai trabalhar em mim? Eu, por exemplo, percebi uma mudança na minha vida. Eu sempre tive dificuldade de ler, mas eu gosto de pegar um livro e começar e terminar. Mas vocês acreditam que o livro na minha mão, esse projeto, me fez ler? Eu já li 6 livros junto com os irmãos ali do meu grupo familiar. Que maravilha, irmãos! É ou não é? Puxa, que coisa maravilhosa! E ler junto é diferente. Ler junto é diferente, irmão. Isso é uma coisa atual, que nós precisamos usar isso, nos ajudar mutuamente. Às vezes eu não quero ir, mas eu infelizmente ou felizmente, moro num local de reunião. E se eu estou lá e não vou, nossa, meu amigo, será que ele está bem, né?
Então eu já desço para não ter problema, entendeu? Desço sem vontade, um desânimo, não sei o que, tá? Mas a hora que começa a ler, ó Senhor Jesus! Então, irmão, eu preciso me alimentar. Amém. Agora na conferência eu já comprei, eu até pedi para o William, né? Eu não sei se tinha, mas eu pedi, eu quero um CD. Porque o DVD eu ponho lá eu não entendo, né? Eu boto lá no rádio e não funciona no carro. Agora eu consegui um CD, né? Não, um CD. E também o pendrive, porque meu carro tem um defeito ali, né? Mas irmãos, 15 minutos de ouvir uma palavra enquanto você sai de um ponto do outro é fantástico. Isso aumenta a glória de Deus na minha vida, aumenta meus encargos pelo Senhor. Por exemplo, ainda do lado pessoal, né? Nós temos as reuniões da igreja, nós temos de vez em quando os irmãos fazem saídas, ou hoje, por exemplo, né? Bucafezão, né? Chama, né? Grande Bucafé, né? Grande Bucafé. Realmente gostoso você chegar, sentar com os irmãos, tomar um café, conversar. A gente não faz muito isso, a gente vem para a reunião, principalmente vocês de São Paulo sofrem muito pela dificuldade aqui, né? Então, são coisas que vão mudando a nossa vida. Lê o alimento diário, não é? Quem não lê, precisa começar a ler. E quem lê, precisa ler bem, não é? E quem lê bem, precisa entrar no alimento diário. Nós temos que ir de glória em glória, subindo, de passo a passo. Por outro lado, esse lado pessoal, né? A leitura da Bíblia, a oração, a busca pelo Senhor, ouvir as mensagens, é isso que vai mudar a nossa vida. Irmãos, eu não sei se espiritualmente é isso, mas nós somos, pensa bem, nós somos o que nós comemos em 6 anos, se for falar espiritualmente. Meu Deus do céu, que coisa, não é? Como que realmente é difícil assim. Então, nós precisamos nos alimentar. Amém. Por outro lado, a questão da glória, ela também está relacionada àquilo que Deus quer fazer, não é? Por um lado, eu preciso mudar a minha alimentação, eu preciso ouvir as palavras, eu preciso participar junto com os irmãos daquilo que é falado, não é? E, por outro lado, quando foi falado da glória em relação a dar um exemplo, foi dado o exemplo do prédio, não é? Então o prédio, a fachada é a última coisa realmente que é feita, não é? Então eu fiquei pensando assim, puxa, como que nós precisamos pregar o Evangelho? Eu me lembro que eu falei com meu pai, ele não queria reunir, ele estava bravo com quem reunia, e quando a reunião era na minha casa, ele ficava nervoso. Eu não quero esse pessoal aqui, eu vou dar um chute em alguém. Ele falava, né? E à noite eu sentava com ele, nós ficamos madrugadas, né? Eu falava assim, aqui, pai, ó, eu estou no Espírito. Ele falou, que Espírito, rapaz? Pai, eu estou no Espírito, ó Senhor Jesus. Ele falou, e daí? Espírito o quê, rapaz? Estou vendo você aí. Mas está aqui dentro, pai, vai estar dentro, mas não consigo ver, né? E a gente discutia. Irmãos, a glória está dentro de mim ou não está? Me ajuda, pelo amor de Deus, está ou não está, irmão? Mas as pessoas não veem. É verdade. Tem um outro que fala assim, nossa, você é diferente. Eu não sei se você está falando que eu sou gordo, né? De vez em quando acontece, nossa, você é diferente. Não. Então a glória está aqui, está sendo trabalhada. Deus está trabalhando, mas eu preciso fazer propaganda. Esse prédio ninguém vai comprar desse jeito, porque é um negócio feio lá dentro, ele não está tudo arrumadinho. Então precisa pregar o Evangelho. A glória de Deus precisa ser manifesta por meio do Evangelho. Ó Senhor Jesus! Por isso que tem tantas coisas relacionadas ao Evangelho, a pregação, as saídas, o Jornal da Vida, né? Distribuição de livros, com café, comportagem. Nós vimos, né, irmãos? Eu falo muito de comportagem, principalmente para aqueles que terminam o CEAP e se tornam comportores, mas hoje está claro, todos nós somos apóstolos e sumos sacerdotes. Por natureza, a vida de sacerdote, de um apóstolo, está dentro de nós. Amém. O que nós precisamos agora é só exercitar. Amém. Então isso é uma grande saída para quem trabalha, né? Distribuir um jornalzinho, colocar um livro ali em cima da mesa. Nós temos o irmão Marcos Curi, que é médico, ele tem um testemunho maravilhoso. A pessoa chega, fala, começa a falar um pouco, ele falou, olha, eu entendi, mas primeiro eu preciso falar uma coisa para você. Você vai
levar esse livro. Você precisa ler isso aqui. Isso aqui vai te ajudar, vai mudar a sua vida. Termina, faz a comportar. E o que ele é então? Ele é um comportor disfarçado de médico. Amém? Você é um comportor disfarçado de advogado. Você é um comportor disfarçado de atendente no supermercado. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. Nós podemos servir o Senhor, podemos praticar a palavra do Senhor, fazendo com que a glória de Deus seja trabalhada para dentro de nós e também seja manifestada para as pessoas. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Terminar aqui o que Pedro vai falar. Senhor Jesus, que bom ouvir palavras de pessoas que têm peso. Não me referi fisicamente não. O Senhor, de fato, tem nos agraciado com a palavra profética. Imagina você, nós navegando no mar desconhecido e sem uma luz, sem uma direção, sem um farol para nos orientar. Graças a Deus que nós temos uma luz de candeia que brilha, que nos dá direção, sabendo que nessa direção nós iremos encontrar o dia raiar. E o raiar do dia é a segunda vinda do Senhor. E onde a estrela d'alva nascerá em nossos corações. Então, isso nos dá segurança, como disse todos esses irmãos. Eu não tenho como agradecer ao Senhor quando os irmãos falam da palavra do profeta. Eu quero esclarecer, irmãos, não se refere uma questão pessoal. Não é, Senhor, Ele precisa usar um canal aqui na terra para que a sua palavra seja falada, mas se o Senhor não revelar essa pessoa não tem o que falar. Então não é a capacidade dessa pessoa, não é a habilidade dessa pessoa, não é o conhecimento bíblico que essa pessoa tem, mas é o Senhor aprove a ele usar esse canal por razões que o Senhor sabe para falar conosco. Portanto, não é uma questão pessoal, é uma questão do Senhor ter misericórdia de nós. Nós somos o povo de Deus, nós não estamos a esmos, não estamos a cegas, nós estamos, graças a Deus, numa direção muito clara, muito evidente. Mas antes, eu precisava falar alguma coisa sobre o alimento diário que nós lemos essa semana. Depois vou retomar o que os irmãos falaram. Alimento diário dessa semana, é impossível eu, com poucos minutos, falar de tantas riquezas. Aqueles que não tiveram oportunidade de aprofundar, eu aconselho, sugiro que você pegue um tempo, leia cada dia das 7 semanas, da semana 8 desse alimento diário. Você vai ver que há muitas riquezas ali, né? Então eu só consigo dar uma passada rápida com vocês. Eu vou abrir a Bíblia, tá? A Bíblia, não vou nem usar alimento diário, porque se eu usar alimento diário, vou ler tanta coisa rica que eu não vou parar mais. Então, Filipenses 3, né, mostra, Filipenses 3, esse alimento diário, na verdade,
começa a pensar desde capítulo 3, versículo 8, ou versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, esse é o ponto de partida da semana 8 do alimento diário. Eu quero partir também por aí, porque depois eu vou retomar isso com esse ponto de partida. Irmãos, nós conhecemos Cristo por meio do Evangelho que alguém pregou para nós, seja alguém verbalmente ou por meio de um instrumento, pode ser um jornal, Árvore da Vida, pode ser um folheto, pode ser um livro, ou nos levou para uma reunião e o Senhor, né, revelou-se para nós. Então nós conhecemos Cristo. Eu creio que todos que estão aqui conhecem a Cristo, certo? Amém. Quem não conhece a Cristo, aproveite essa manhã, não deixe passar, né? Aceite Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, né? Ele é a única salvação que existe nesse mundo, né? Abra o seu coração, confesse os seus pecados e creia que Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Deus pode perdoar os seus pecados através da redenção que Cristo fez na cruz. E basta você crer isso no coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e confessar com a sua boca: ó Senhor Jesus, ou Jesus é o Senhor, você será salvo. Se você é alguém que está sentado aqui, esta manhã é para você. Então você precisa crer no seu coração que Jesus Cristo morreu por você, morreu pelos seus pecados, e Ele foi crucificado, derramando o seu sangue para te salvar. Esta manhã basta você crer e confessar a esse Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Você precisa chamá-lo para dentro de si. Você precisa dizer: vem, Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor, como Salvador, Jesus Cristo. Pronto, aí você já foi salvo. E a salvação não é uma coisa simples. É simples para nós quando cremos e invocamos, mas Senhor Deus precisa nos revelar. Ele precisa abrir para nós um véu, tirar um véu, para nós conhecermos que Deus nós temos. Cristo precisa de revelação. Mateus capítulo 16, quando Jesus perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, sempre algum dos profetas. Jesus veio da parte de Deus como mais um dos profetas que o Senhor Deus tem enviado. Ele não ficou satisfeito com essa resposta. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Quer dizer, para você esta manhã, se você recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você ganhou uma revelação. Deus Pai, aprove a Deus Pai revelar seu Filho Cristo a você. Então você precisa, em algum momento, os olhos do seu coração precisa
serem abertos, alguém tirar o véu dos olhos do seu coração e você conseguir ver que Cristo finalmente é o seu Senhor, é o seu Salvador. Então é uma questão de revelação, é ou não é? Paulo, que serviu ao judaísmo tantos anos e tantos anos, zeloso pela tradição dos seus pais, perseguindo a igreja, julgando servir a Deus, ele não tinha esse véu retirado, ele não tinha essa visão revelada, ele não tinha visto quem era Cristo. Mas um dia, no caminho para Damasco, uma grande luz incidiu sobre ele e ele viu a luz. E nessa luz ele perguntou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, ó Senhor? Ele disse, eu sou a Jesus a quem tu persegues. Então, irmãos, nessa hora ele viu, ele teve a revelação de Jesus. Cada um de nós precisa ter revelação de Jesus, precisa conhecer quem é esse Deus a quem nós servimos. E Jesus então em seguida, versículo 17, também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, quando Deus nos revela sobre Cristo, nós o aceitamos como nosso Salvador Jesus Cristo, como nosso Senhor, e nós então somos salvos. Não somos mais o quê? Aqueles que estão destinados para perdição. Nós somos salvos, somos filhos de Deus, irmão, nós estamos sendo destinados para o reino, graças a Deus. Mas Jesus não ficou contente. Depois de você ganhar a revelação de Cristo, Jesus quer revelar a igreja para você. Também te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa igreja edificada, irmãos, uma parte dela está aqui, ó. Você está, olha ao redor, esses irmãos que Deus, essas pessoas que Deus também redimiu com seu sangue precioso, regenerou pelo Espírito Santo, todos eles receberam o Espírito de Deus dentro delas. Esses são os filhos de Deus, são seus irmãos, são membros do mesmo corpo de Cristo a que nós pertencemos todos. Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos completar a visão, é Cristo e a igreja. Precisamos conhecer a Cristo, precisamos conhecer a igreja, certo? Essa visão, se você realmente enxergou pelos olhos do coração, você largaria tudo por essa visão. Alguns falam, eu não consigo largar isso, eu não consigo largar aquilo, quando eu largar eu vou aceitar Jesus. Não, é o contrário, essa visão vai fazer você largar. Amém. Então, graças ao Senhor por isso. Bom, então, Paulo, ele considerou todas aquelas coisas que considerava de grande valor, todos aqueles valores do judaísmo, que ele perseguia a igreja, ele achava que praticando a lei, pela justiça das obras, pelas obras da lei conseguiria alcançar a justiça. No fim ele viu, irmãos, ninguém é justificado pelas obras da lei, pela fé em Cristo nós somos justificados perante Deus. Então Paulo considerou todas essas coisas como refúgio para ganhar a Cristo. Só que não parou aí. Cada dia que passa, irmãos, precisamos ter esse coração de Paulo, ganhar mais a Cristo, ganhar mais um pouco. Ontem ganhei um pouco, hoje vou ganhar mais um pouco. Então a nossa vida resume-se em ganhar Cristo. Mas ganhar com quem? Juntamente com a igreja. Quando nós somos salvos, Deus nos colocou numa comunidade. Nós vivemos uma vida comunitária. Isso aqui, ó, é a nossa comunidade. Nós somos protegidos nessa comunidade. Nessa comunidade nós crescemos. Essa comunidade se chama a vida da igreja. É a igreja do Senhor, a qual é o corpo de Cristo. Irmãos, nós passamos a viver como uma família.
como a igreja, como a casa de Deus, como a família de Deus, como o corpo de Cristo. Somos membros desse mesmo corpo. Por isso, irmãos, para nós vencermos, nós precisamos da igreja, precisamos viver juntos, né? Vivendo das reuniões, vivendo da comunhão, de tudo que se promove, e aqui, como os irmãos falaram, tudo que se promove na igreja nós praticamos. Assim nós vamos crescer saudavelmente. Bom, então voltando lá para Filipenses 3, eu preciso falar rapidamente sobre isso para entrar no que eu queria falar realmente. Aqui fala capítulo 3, né? Perdão, 3. Perdão, Colossenses. Filipenses 3. E versículo 9: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Versículo 10: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Irmãos, eu já conhecia Jesus Cristo e ele me revelou sobre a igreja. Ele é o meu Salvador, ele é o meu Senhor, ele é meu tudo. E também ele me colocou aqui no meio dos irmãos, no meio do seu corpo, no meio da sua família, para conviver junto. Agora, o que resta para eu progredir mais nessa vida? Irmãos, eu preciso agora conhecê-lo subjetivamente, conhecê-lo pessoalmente. Não só conhecer como visão, não só conhecer como uma verdade bíblica, não só conhecer como uma doutrina. Agora, esse Cristo precisa ser conhecido por mim na minha vida particular, no meu viver diário, na minha vida conjugal, na minha vida com minha esposa, com meus filhos, com meus colegas, com os amigos. Nessa hora que o Rivelino deu um ótimo testemunho, é nessa hora que o jogo está valendo, não é? Enquanto é doutrina, enquanto é teoria, irmão, tudo bem, mas na hora que você entra para jogar bola, você entra na quadra, aí que as coisas começam a contar, não é isso? Aí você precisa conhecer a Cristo subjetivamente. Você só vai conhecer a Cristo subjetivamente quando vem uma situação, principalmente nas situações em que você não gosta, você ainda conseguir negar a sua vontade, ouvir a voz do Senhor e fazer a vontade do Senhor. Esse aqui era o testemunho do Ribeirão. Você consegue fazer isso? Senhor Jesus. E Miguel, na sua vida conjugal, quando a sua mulher começa a falar demais, né? Ali, você vai enervando você, vai irritando. Glória tem que aparecer naquela hora. Mas ela não aparece, né? Às vezes não aparece. E agora? Só aparece Miguel. Só Miguel. É na hora dos sofrimentos é que você precisa lembrar que é ali que você vai conhecer melhor o Senhor. Amém. Não é só sofrimento de irritação, é sofrimento nessa hora você negar a si mesmo. Amém. Miguel, aquele velho Miguel. Amém. O Senhor está usando essa situação para fazer morrer o velho Miguel. Amém. Não reaja como o velho Miguel. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos ressuscitar um novo Miguel. Aleluia. Um novo homem. Amém. Não é? Nessa hora, irmãos, é sempre uma batalha entre o velho homem seu e o seu novo homem. E o seu velho homem está sempre acostumado a reagir naquela hora. Aí nós vamos nos conformar a Cristo na sua morte. Senhor Jesus Cristo não fez nada de errado, mas foi taxado de culpado e mataram ele. Ele não abriu a boca. Ele foi como cordeiro por matador, quietinho. Ele não revidou, ele não se justificou, ele não falou fui injustiçado, mas você toda hora está gritando que foi injustiçado. Você toda hora se defendendo.
Irmãos, é isso que é conformar-nos à morte de Cristo. Amém. Em vez de mostrar uma lista dos defeitos da sua mulher, né, Miguel? A sua mulher vai vir com uma bíblia de defeitos seus. Melhor se render ao Senhor. Amém. Quero me conformar à tua morte. Aí quando você realmente, o velho Miguel tiver morrido, você vai provar o poder da ressurreição. Amém. Você acredite no que eu estou falando. As coisas vão mudar de uma forma que você nem acreditaria que mudaria. Se você usasse sua força natural, você usasse suas justificativas para mudar a situação, só ia piorar. Sabe, ia virar um lamaçal só. Mas quando você se render, morrer, conformar-se à morte do Senhor, e o Senhor te revestir de poder e ressurreição, amém, o ambiente todo muda. Quem já teve essa experiência? Amém. O ambiente muda e as coisas começam a mudar. E você, mas eu não faria melhor. Senhor faz o melhor, né? Aí você vai viver pelo poder da sua ressurreição. Então assim, pouco a pouco, você vai amadurecer na igreja. Quem não tem situações, 1000 situações em cada dia para a gente provar que isso é verdade. Amém. Se você conseguir provar, hoje de manhã, graças a Deus, eu peguei o carro com a minha mulher, né, com a Sueli, viemos de carro. Hoje a Cardial Arco Verde estava todo farol verde. Que beleza! Maravilha, nunca peguei assim hoje. Então por isso que hoje estou bem humorado. Mas se pegar um dia que todo o semáforo estiver fechado, chegar valendo, tem que parar. Tem que parar, né? Eu chegaria mal-humorado? Nossa, o meu humor não pode depender disso. O meu humor, irmão, tem que estar no novo homem. O velho homem depende das circunstâncias. O novo homem não depende das circunstâncias. Por isso, irmãos, é isso que Deus está querendo fazer com você. Você não está contente? Por isso, pare de reclamar dos problemas. Pare de reclamar da bolha que não sara, né? Da mulher que te irrita, certo? Irmãos, Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar, quer amadurecer você. Então, ao amadurecer, ao passar por todas essas situações, irmãos, a igreja toda, irmãos, todos nós estamos pouco a pouco amadurecendo. Nós estamos amadurecendo. Amém. Ora, nós precisamos buscar o Senhor como uma noiva. Esperar o Senhor como uma noiva. Já pensou uma noiva não crescida? Uma noiva ainda infantil? Não é isso? Cristo não pode voltar para buscar. Todos nós aqui, irmãos, dia após dia, estamos crescendo. Amém. Isso vai nos levar a viver uma vida de moderação. Amém. Já no final do alimento diário, moderação, irmão. Moderação é uma pessoa equilibrada. Amém. Você gostaria de ser uma pessoa equilibrada? Eu não estou dizendo naturalmente equilibrada, é um homem espiritual. Ele é equilibrado, né? Nunca é de mais, é nunca de menos. Nunca excede, nunca lhe falta. Dá para entender, não? Quando ele está certo, ele também não fala muito, não justifica muito. Quando alguém está muito nervoso perto dele, ele se cala, né? Então, mas isso não é naturalmente. Digo isso tudo espiritualmente. Amém. O Senhor é assim, não é assim? Amém. Então, nós precisamos ser homens de moderação. Sabe por que eu digo isso? Porque quanto mais homens maduros e temos de moderação entre nós, esses mais maduros vão ajudar outros. Porque do contrário, um provoca outro e pega fogo aqui, pega fogo ali no relacionamento. Mas graças a Deus, irmãos, os moderados vão apagando o incêndio e vão edificando a igreja. Nós precisamos de homens cada vez mais maduros. Graças a Deus que hoje já tem pouca gente que fica criticando um ao outro, né? Isso já é coisa do passado.
né? E as maledicências diminuíram muito, graças a Deus. Porque hoje, irmão, nós temos visto que nós somos membros do corpo de Cristo. Estamos orando uns pelos outros, estamos suportando uns aos outros. Que o crescimento do irmão, na verdade, para mim é benefício. Nós estamos no mesmo corpo, não é assim? Irmãos, o ambiente mudou, graças a Deus, tudo está propício para crescimento. Mas, irmãos, vamos continuar nesse caminho. Não pare de correr. Já pensou você numa maratona? Você correu uma maratona de 50 quilômetros, você correu 49 quilômetros super bem, mas no último quilômetro, acho que já corri muito bem, venci todos os obstáculos lá atrás. Aí nesse último quilômetro eu acho que eu vou parar, vou relaxar. Você pega a corrida, não é? Bom, nós estamos na reta final. Amém. Não pare de correr. Amém. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo. E eu vou também, por fim, ensinar uma lição de não ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma, capítulo 4, versículo 6. Em tudo, porém, sejam conhecidas pela oração, conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Irmãos, por que a gente fica ansioso? Porque a gente está sempre preocupado, principalmente pessoas sim, responsáveis. Quanto mais você é responsável, você anda preocupado. Será que isso vai dar certo? Ele faz tudo certinho? Aquilo está conforme planejei? Você quer deixar todos? Eu sou assim, eu estou falando assim, sou assim, né? Não. E isso provoca uma ansiedade, tá? Eu não estou dizendo que não devamos ser responsáveis, devemos ser. Mas, irmãos, só que quando tudo está em paz, você não tem mais do que se preocupar, você quer procurar coisa para se preocupar. Porque você está acostumado a esse ritmo de preocupação, é ou não é? Então, eu acho que não só sou eu, né? Muitos de nós somos assim, certo? Então você acaba sendo ansioso, querendo ser ansioso. Né? Você procura coisa para se preocupar, procura coisa para se ficar ansioso. Irmãos, nós temos pressões demais. Você imagina, irmão, nós que estamos à frente da obra, imagina a pressão que nós sofremos. Quando eu era jovem, irmãos, nos anos 70 para 80, no finalzinho dos 70 para 80, aí surgiu uma situação entre as igrejas e um falar negativo, uma rebeldia, tal, e muitos jovens da minha geração foram afetados, muitos foram contaminados com falar negativo. Irmãos, a minha preocupação era salvar alguns aqui nessa cidade, naquela igreja, e toda hora, irmão, naquele tempo não tinha celular, era telefone mesmo, aquele trem, né? Aquele telefone, e toda vez que o telefone tocava, e você não podia mudar de como é que chama? De tom, né? Porque hoje você pode mudar o toque, né? Mas naquele tempo era aquilo mesmo, né? Vinha, né? E toda vez que tocava aquilo ali, meu coração palpitava mais rápido. Pum, 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 pum. Mais uma má notícia. Alguém mais foi afetado. Alguém mais foi contaminado. Alguém foi dando. Mais um falar negativo. Sabe, toda hora tocando o telefone e ajudando os irmãos. Não chegou uma hora meu coração não aguentava mais. Jovenzinho, muito jovem, já com esse peso na obra. Um dia estava no ônibus na Teodoro Sampaio, na rua Teodoro Sampaio, subindo, e de repente me deu uma ansiedade que eu queria sair correndo e pedir para o motorista parar e sair correndo pela rua, mas para onde? Para nada, né? Estava tão angustiado. Quando ia estourar, fazer alguma coisa, eu dei uma parada. Falei, Senhor, tem alguma coisa errada. Eu estou a um passo. Essa aqui é a linha. Estou a um passo
de entrar na depressão, na angústia e no síndrome do pânico. Se eu atravessar essa linha, talvez eu vou precisar de remédio para voltar. Preciso de muita ajuda para voltar. E eu não vou conseguir servir ao Senhor direito. Senhor, não me deixe passar dessa linha. Eu orei ao Senhor desse jeito. Senhor, não me deixe passar dessa linha. Eu não quero entrar nisso. Me ajude, me salve. Não foi atendido de uma hora para outra. Mas a partir daquele momento, o Senhor foi me ensinando como aprender a descansar no Senhor. Tem coisas, não adianta você carregar carga. O Senhor tem que carregar com você. Ele nunca tira a responsabilidade de você, mas você tem que colocar a canga dele. Sabe o que é uma canga? Um boi não tem, uma junta de boi. Quando dois bois trabalham no campo, não tem uma peça chamada canga. Sabe não? Quem sabe? Os jovens que não conhecem, né? Então, tem uma peça de madeira que liga os dois bois. Então, irmãos, já pensou você e Deus, você e Jesus, carregando a sua carga? Vamos puxar junto. Quem que vai ter mais força para puxar? É Jesus, certamente, né? Então, só que Jesus não tira a responsabilidade de você. Quer que você carregue, mas Ele quer que você carregue com Ele. Amém. 99. O que é? O senhor falou que está aqui. Oi? Isso aqui, você estava na conferência e a palavra saiu para nós aqui, eu guardado aqui assim em casa. Ótimo. Se ótimo. Está aqui, ó. Amém. Ó, Senhor Jesus. Essa aqui, isso aí. Isso aqui, ó. Depois você mostra a câmera vai filmar aqui, ó. Depois. Isso. Aí, Jesus, você vai carregar a canga. Quem que vai carregar? A maior parte do seu peso, da sua carga. É o Senhor. Né? Vamos lá, vamos junto, vamos lá. Mas ele vai carregar 99,9% e eu vou carregar 0,1%. Mas ele não tirou a responsabilidade de mim. Sim. Eu vou junto com ele. Vocês entenderam ou não? Sim. É dessa forma que você não entra na ansiedade. Amém. Não deixe a ansiedade tomar conta de você. Aprenda a descansar. Tem coisas que o Senhor sabe, Ele não deu para você carregar sozinho. Ele sabe que a sua alma não tem a capacidade de carregar essa carga que você está carregando. Cuidado, não carregue você sozinho. Vai estourar. Carregue com o Senhor. Tome a carga, a canga do Senhor. Né? Aí, irmão, só que ali a canga do Senhor, em vez de você ficar o dia inteiro só preocupado com suas coisas, é isso, é aquilo, tome a carga do Senhor. É que quando você põe o Senhor na sua canga, Ele também vai passar a carga dele para você. Reunião, conferências, pregar evangelho, vai para o familiar, vai cuidar dos irmãos. Ô Senhor, mas eu tinha tanta coisa que me preocupava, vou cuidar dos irmãos, não posso cuidar, os irmãos têm que cuidar de mim. Não, vai cuidar. Só que quem que vai cuidar? A maior parte é Ele. Mas Ele põe você. Aí você é sarado. Quem acredita nisso? Você é sarado da sua ansiedade. Sejam conhecidas em tudo, porém sejam conhecidas diante dele as vossas petições. Irmãos, faça petições todos os dias. Pelas nossas petições nós descarregamos, irmãos, aquele peso que tem no coração. Petições. De que maneira? Duas maneiras: pela oração e pela súplica. Oração, irmãos, é nos ligar com Deus, nos conectar com Deus. Quando você se conecta com Deus, a oração, irmãos,
A principal função da oração não é fazer um pedido de oração ao Senhor. A função principal da oração é se conectar com o Senhor. É colocar o Senhor do seu lado na mesma canga. Ó Senhor Jesus. Pronto, você se uniu ao Senhor, o Senhor está carregando a canga com você. Aí pela oração, sabe, você está conectado ao Senhor, você ganha força, mas você ainda tem angústia no coração, então joga para Ele em forma de súplicas. Súplicas. Em vez de você ligar para a melhor amiga para desabafar, não sabe o que aconteceu comigo, a minha melhor amiga falou isso de mim, a minha sogra, o meu genro, o meu neto, minha nora. Nossa, em vez de você desabafar com alguém, desabafe com o Senhor. O Senhor não espalha fofoca para ninguém. Você fala com alguém, capaz de amanhã a igreja toda está sabendo, né? Nossa, desabafe com o Senhor. Conecte-se a Ele, carregue a mesma canga dele e abra o seu coração. Você é ser humano, você tem suas fraquezas, suas fragilidades, não tem ou não tem? Pode abrir seu coração, não tem problema. Pode até reclamar do Senhor, só que com Ele, não é com os outros, com Ele, tá bom? Aí, irmãos, você vai ganhar um remédio tanto para nunca entrar na ansiedade. Amém? Ó Senhor Jesus, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu não vou conseguir falar o que eu queria falar. Deixa eu outra vez. Mas eu acho que é suficiente. Não é mesmo? Irmãos, o que os irmãos falaram realmente nós temos 6 meses pela frente. A conferência nos deu uma direção, né? E os irmãos estão impressionados realmente com toda a palavra da conferência. E principalmente com o finalzinho da conferência, né? O Senhor nos vislumbrou uma visão sobre a glória que nós nunca havíamos visto antes. De uma forma inédita. Precisa ser iluminado, precisa ser digerido. Isso tudo ainda, né, é muito novo para nós. Mas, irmão, nós temos 6 meses pela frente. Vamos seguir fielmente adiante pela palavra profética, viver a vida da igreja, participar ativamente, irmão, de todas as reuniões, dos grupos familiares, das reuniões grandes, das reuniões pequenas, da pregação do evangelho, sabe? Vamos revestir do espírito desbravador de Paulo. Ele queria pregar evangelho até na Espanha. Ele queria ir, a Espanha naquele tempo era longe, pegar um navio, né? É longe. Irmãos, nós precisamos ter esse espírito. Onde quer que estejamos, irmãos, tenha esse espírito de pregar o evangelho, espalhar essa boa nova a toda a terra. E aí, irmãos, o Senhor certamente vai nos fazer desfrutar muito do livro de Romanos. Nós vamos crescer, nós vamos amadurecer, irmãos. Quando as pessoas olharem para nós, embora a mim falou que a gente não está enxergando a glória fisicamente, você acredita que as pessoas veem a glória, podem ver a glória em você? Sim. Pode ver a glória em você. Quanto mais você deixa Deus trabalhar em você, quanto mais você conhece a Cristo subjetivamente, negando a si mesmo, vai não só melhorar sua relação conjugal, não só vai melhorar seu relacionamento com as pessoas, você vai ter peso de Deus, da natureza de Deus, de ouro, da glória. As pessoas vão ver, opa, essa pessoa aqui, um ano atrás é de um jeito, mas hoje ele abre a boca, ele me suca, ele abre a boca, a palavra dele tem peso, ele tem mais dignidade, ele parece um rei, tem majestade. Então tudo isso é o que? É a glória sendo trabalhada. Por isso, irmãos, quando Paulo, ele deixou de lado, pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, deixou de lado toda a sua prática do judaísmo, irmãos, agora nós temos a grande sorte de estarmos na igreja do Senhor, andando, esqueci a palavra andar estoiquel,
precisamos andar juntos, irmão, com a igreja. Vamos andar juntos assim como marchando. A palavra profética é como da trombeta, vai tocando, vai falando, e nós vamos marchando. Esse andar estou aqui, ó, todo mundo junto, vamos seguir a mesma direção, tá bom? Vamos andar. O Senhor vai abençoar muito todos nós. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Nesses 6 meses vocês cresçam muito, e a igreja cresça não só em vida, a igreja cresça em número. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor.